Essa história de Jairo e dessa mulher está também em Mateus capítulo 9, Lucas no capítulo 8. São duas histórias que a gente quer aqui sintetizar nesta noite. E eu desejo que essa palavra por si mesma, ela fale ao seu coração. Eu estive com os nossos irmãos lá, irmão Sebastião, Neuza. Agora estão mais calminhos, né, irmãos? Visitaram o seu filho. Lucas está bem clinicamente. Bem provável que amanhã ele vá para o quarto, né? Acalmamos o coração lá da turma. Chorou um pouquinho, eu também choro também. Eu sou desse, né, irmãos? A gente se alegra, a gente ri bastante. Continue orando pelo irmão Luquinhas, porque lá ele está sendo luz no meio das trevas. Já pregou o evangelho, já tem alguém seguindo ele no Instagram, já tirou foto lá. O negócio é de Deus, irmãos. Todos os caminhos que Deus nos leva, se é Deus que nos leva, Ele tem verdades para nós, para a gente aprender, e temos verdade para as pessoas que não têm Jesus. Eu louvo muito a Deus por essa cobertura espiritual. Visite a sala de oração, irmãos. Visite a sala de oração. Ela vai ficar a partir do domingo aberta durante o culto. Ela está aberta se você quiser subir para onde orar. Faça isso. A gente precisa de cobertura espiritual, irmãos. Eu sei que você ora, talvez na sua casa. Eu creio que você ora. Mas é um lugar específico para a gente dar cobertura às pessoas, para você fazer o seu pedido. Por isso que essa caixinha de oração vem para aqui. Eu louvo a Deus pela atitude de vocês. Não deixe de orar. Diz a palavra do Senhor em Marcos capítulo 5, versículo 21. Quando Jesus voltou do barco para o outro lado, porque ele estava em Gadara aqui. Estando à beira do mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés. Lhe rogava com insistência: a minha filha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e comprimia. Estava ali uma certa mulher, por 12 anos, que sofria uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhes o manto. Pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele tinha saído o poder. Então virou-se para o meio da multidão e perguntou: quem tocou nas minhas roupas? E os discípulos lhe disseram: vê que a multidão te pressiona e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada, trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi e prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre desse mal. Enquanto ainda falava, chegaram as pessoas da casa do chefe da sinagoga, no caso aqui Jairo, que lhe disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga, que no caso Jairo: não temas, crê somente. Então permitiu que eu acompanhasse, com exceção de Pedro, Tiago, irmão João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu um alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. Então disse-lhes: por que fazes alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele.
Ele, porém, fez com que todos saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que havia acompanhado, e entrou onde a menina estava. E tomando-as pelas mãos, disse: Talita, cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar. E todos foram tomados de grande espanto. Eis aí a palavra do Senhor, amados. Jesus Cristo é a solução? Será que nós cremos assim? Será que é uma verdade implícita nesse texto aqui também? Quando a gente pensa em solução, a gente pode ir para o nosso campo, da nossa vida cotidiana, e fazer algumas perguntas. Quantas vezes você precisou de uma solução imediata e foi buscar ajuda e encontrou? Quantos aqui, meus irmãos, em momentos adversos, procurou alguém para orar com você, e alguém orou sobre a sua vida e você foi ricamente abençoado pelo Senhor? Quantos de vocês que estão aqui nesta noite já procurou uma família e que você estava extremamente desesperada financeiramente e essa pessoa te acolheu e te abençoou? Quantos de vocês que foi acometido talvez de uma enfermidade diferente dessa mulher aqui, ou dessa menina chamada Tabita, de 12 anos, que você foi em busca de uma solução para o seu problema e você encontrou um médico, um cirurgião, e aquilo mudou toda a sua vida? Eu não preciso pedir vocês para levantar as mãos, porque eu sou um desses, que Deus usou os seus meios para que a minha vida fosse ricamente abençoada, para que a sua vida fosse ricamente abençoada. E quando a gente pensa nesse Cristo que amou na pessoa de Deus, porque foi Deus que amou o mundo, então Ele amou todas as pessoas. Então imagina, o maior grupo de pessoas do mundo, Ele amou, e Ele conseguiu fazer isso, porque só Deus pode amar o mundo todo. Nenhum de nós podemos amar o mundo todo. Só Deus tem esse poder de amar o maior grupo de pessoas, e da melhor forma, de tal maneira. Só Deus, com o seu grande amor, tem o poder de dar o seu único filho, para que eu e você tenhamos vida eterna. Só Deus tem esse poder para fazer, para que eu não morra, para que você não morra, para que você tenha vida eterna. Quando você olha esse texto aqui, a gente pergunta: qual foi a solução, irmãos, para essa mulher? Qual foi a solução de Jairo? O que eles fizeram para que as coisas dessem certo na vida deles? E aí eu fico olhando o texto, o que mais me impressiona, porque no meio dessa história diz a palavra que alguém em algum momento falou de Jesus para essa mulher. Porque eu entendo que uma pessoa não vai em busca de uma pessoa ou de uma solução se ela não conhece, não sabe quem é. Você não vai atrás de um médico qualquer quando você tem uma doença específica. Cada um de nós vamos para uma área específica para a gente encontrar a solução. Eu precisei de cardiologista, eu já precisei de um urologista, de um proctologista, e a gente vai na pessoa certa, porque ela conhece essa área. O que me chama a atenção, irmãos, que essa mulher, ela foi em todos os lugares, procurou todos os médicos, gastou todo o seu dinheiro e não encontrou solução para o seu problema. E aí, irmãos, me parece, porque o texto diz que ela tinha ouvido falar a respeito de Jesus, porque se ela ouviu falar a respeito de Jesus, alguém foi um discípulo na vida dela. Alguém anunciou Jesus, alguém falou de Jesus, tal como o irmão Luquinhas anunciou Jesus para o menino que estava lá, totalmente desesperado no CTI. E ela mudou, ela apaziguou o seu coração. Observa, não importa onde nós estamos, nós podemos ser um canal, um instrumento de Deus para levar a salvação através de Jesus, através dessa flecha que o nosso irmão Eric pregou pela manhã.
Jesus é essa flecha que está no meu arco, no seu arco, para levar as pessoas que precisam da misericórdia, da compaixão de Deus e de um milagre. Porque para mim, irmãos, um dos maiores milagres que Deus fez na minha vida, eu creio que na sua vida, foi a salvação eterna. E eu não preciso ter medo da salvação eterna, porque eu não perco a salvação eterna, a eternidade já está aqui no meu coração, já mora para todo sempre. Então não é algo que eu tenho que ficar apavorado. Eu nunca vou perder a salvação, porque quem me salvou é o dono da minha vida. E isso é muito bom a gente compreender isso. Não ficar preocupado com o dia de amanhã, se eu vou para o céu ou para o inferno. Eu estou no céu. Eu já tenho a salvação, eu já tenho a morada eterna, eu não tenho que me preocupar com isso. Você que não tem Jesus deve se preocupar com isso, porque é a partir daí que as coisas começam a fluir na tua vida. É a partir daí, porque Jesus não é a solução de todas as coisas, Ele é um meio pelo qual Ele nos convida para caminhar no caminho dEle. Porque tem coisas que só você pode fazer. Eu não posso abrir o seu coração, eu não posso impor você a ter um encontro com Jesus. A palavra que tem que entrar no seu coração, não é isso que diz Romanos capítulo 10, versículo 17? A palavra vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então quando a palavra de Deus penetra no teu coração, da mensagem que Deus está me dando aqui nesta noite, é essa mensagem que vai mudar toda a sua vida, que vai fazer com que a sua vida seja transformada de tal forma que você não tenha mais prazer em tudo aquilo que você ama. Quanto mais você ama, quando você tiver um encontro verdadeiro com o Senhor, eu falava isso com o irmão Rafael, quando a gente de verdade tem um encontro com Jesus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, você muda completamente. A tua vida é transformada de tal forma que você não tem mais prazer em pecar. Não quer dizer que você não é mais pecador, você não vai ter mais prazer de fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Porque a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, as coisas velhas já, e eis que tudo se fez o quê? Novo, é algo novo, é mudança de vida, e de comportamento, de atitude, é testemunho vivo. Eu falava: Rafael, você fumava e bebia, Rafael. Mas ele não tem prazer mais nisso, porque ele foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu estou falando para você, para Jeová, para tantas pessoas que já passaram por tudo isso aí. Porque a gente vive em um mundo, meus irmãos, quanto mais dos vícios, dos desejos da carne, dos prazeres do mundo. As pessoas não querem mudar, porque não querem mudar. Mas quando você toma uma atitude de se posicionar, Deus faz a obra por completo na tua vida. Não tem essa que eu não tenho força, eu não consigo. Todas as coisas são possíveis para Deus. Sim ou não, queridos? Então a solução da tua vida, meu irmão, se houve solução para aquele bandido da cruz do Calvário, a solução para todas as pessoas. Deus nos convida nesta noite para olhar para a cruz, para olhar para Jesus como a solução imediata de todas as coisas. É a partir de Jesus que as coisas começam a fluir na sua vida. Quantas pessoas foram mudadas e transformadas que estão aqui nesta noite, e pessoas que nos ouvem, irmãos. A solução é Jesus Cristo. Quando é que a solução é Jesus Cristo? O texto nos chama a atenção para isso. Jesus voltou de Gadara. O que Jesus foi fazer em Gadara? Jesus foi libertar um homem que tinha mais de 100 não, uma legião, me parece, de demônios. Ninguém chegava perto dele, ninguém poderia tocar, ninguém poderia conversar com ele, ninguém passava por ali. Mas quando Jesus veio, qual é a palavra do inimigo? Que vieste fazer aqui? Porque o diabo sabia que Jesus, quando entra na vida das pessoas, ele liberta, cura e transforma, queridos. E a Bíblia diz que quando o Senhor faz isso, a Bíblia diz que esse homem está aos pés de Jesus, limpo, sarado, bonito e com o seu coração em paz. Ele vai dizer: Senhor, eu vou te seguir. Não, você vai para Decápolis. Vai e prega onde você estava e fala do amor de Deus. E diz que esse homem que tinha uma legião de demônios foi liberto e curado e passou a ser o mensageiro de Jesus. Conhecereis a verdade vos... É algo tão límpido e claro nas Escrituras. Você precisa ter coragem para tomar decisões,
para entender que a solução é Jesus Cristo, sim. Que Ele muda toda a sua vida a partir da sua posição que você toma diante de Deus. Enquanto você não tomar uma posição, Deus também não vai tomar uma posição na tua vida. Enquanto você não dá um primeiro passo, Ele não vai dar o segundo. E quando você, pelo mover de Deus, pela palavra do Senhor e pela sua fé, queridos, você dá um passo só, Ele vai te carregar no colo. E Ele vai caminhar com você nos momentos mais difíceis da sua vida. Então, nos momentos impossíveis, mais difíceis da sua vida, naqueles momentos que as intempéries vêm, que as circunstâncias vêm, que a gente não acredita que isso está acontecendo na nossa vida, é nesse exato momento que Deus entra com a providência. Porque Deus é um Deus do sobrenatural, irmãos. Deus não é um Deus somente das coisas possíveis, porque as possíveis eu posso fazer, irmãos, eu posso realizar, eu posso ser um instrumento de Deus. As coisas possíveis, dar um passo de fé, é eu que tenho que dar, não é Deus. É Ele que move os céus e a terra, e Ele tem movido os céus e a terra por causa de você e por causa de mim. É por isso que Ele amou o mundo todo, queridos, para dar vida eterna para mim e para você. E a primeira palavra é essa, irmãos. Então chegou o chefe, versículo 22, da sinagoga, chamado Jairo, logo que viu Jesus. Irmão, quando você pega o capítulo 9, 18, a Bíblia diz que ele já tinha certeza que a sua filha estava morta. A primeira coisa que ele faz, meus irmãos, é se render aos pés do Senhor Jesus, é se humilhar. E a Bíblia diz: aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, o que Deus faz? Deus se manifesta, irmãos. Olha o texto, a Bíblia diz que ele chega perto de Jesus, e ele, quando viu Jesus, ele se prostra. Isso é humildade. A solução é Jesus Cristo para a sua vida. Quando você se humilha debaixo da potente mão de Deus, se humilha. Ele era quem, irmão? Jairo, chefe da sinagoga, tinha poder, autoridade, tinha soldados ao seu redor, mas nesse exato momento ele não quis posição, ele não queria posição, ele queria só estar diante daquele que podia resolver os problemas da sua casa. Você sabe o que é ter alguém doente na sua casa e não tem solução mais? Você sabe quando uma febrinha bate na sua filhinha novinha? Quando ela está gripada? Só isso a gente fica desesperado. Agora imagina alguém que diz a palavra do Senhor e os da sua própria casa. Mas às vezes, irmãos, a gente não tem nenhuma motivação dentro de casa. A gente tem que sair da nossa casa, sabia? Porque quando você olha tanto Marcos como os Lucas, as pessoas da própria casa vão: por que você vai incomodar o mestre? Por que você foi lá? Ela já está morta. As pessoas da própria casa de Jairo não motivou ele a procurar Jesus. Tem muita gente dentro da nossa casa que precisa ser liberta, curada, porque são uma pedra de tropeço, às vezes dentro de casa, para que a sua fé aumente, queridos. E é bom quando a gente tem gente dentro de casa que nos motiva e nos impulsiona a ter mais fé e crer que Deus pode todas as coisas. Depois você lê o Evangelho de Lucas, depois você lê Mateus. Por que você foi incomodar o mestre? Ela já morreu, viu? Nós precisamos de gente, irmãos, que nos ajuda a nossa fé, que nos levanta para cima, você vai vencer, você vai sair dessa em nome de Jesus, você vai passar dessa, aí você está muito mal, mas você vai sair dessa, eu creio que você vai sair dessa, eu estou com você, eu vou te ajudar, irmãos. Como a gente precisa de gente assim, que nos encoraja, viu, que nos impulsiona, que nos leva para cima. É isso que a gente precisa. A Bíblia diz que ele se humilha debaixo da potente mão de Deus, e ele vai dizer o que necessita. A minha pergunta aqui nesta noite: o que você necessita? O que você mais precisa nesta noite, em nome de Jesus? Essa exposição do seu coração e da sua alma é o que faz o milagre acontecer, irmãos. É você expor as suas necessidades, escancarar mesmo para Deus e dizer: Senhor, a minha vida é essa, o meu livro é esse, eu vou abrir para o Senhor. Eu não tenho condições, a minha família é assim, lá em casa todo mundo é assim, e agora eu estou perdendo a minha única filha de 12 anos. Ele escancara, irmãos, ele se humilha, ele se ajoelha diante do Senhor, versículo 23. Ele rogava. Rogar é muito mais do que você orar, é se humilhar mesmo, é chorar, é você se derramar e dizer: Senhor, me ajuda, porque eu não tenho mais solução. Jesus é a solução quando a gente se humilha debaixo da potente mão dele, irmão. Jesus é a solução. O que ele pede, irmãos? Peça a Deus, irmãos. Peça a Deus com fé. Isso é legal porque a gente vê isso aqui.
que ele deseja? O que você deseja? Qual é a sua necessidade? Eu não sei, irmãos. Tem muita gente aqui que vive, sabe, na superfície. Aquele rostinho para todo mundo ver. No status, então, irmãos, declara fé, bota versículo bíblico, que fala tanta coisa de fé, mas na verdade a maioria não tem. Porque eu não tenho que expor a minha fé em rede social. A minha fé é eu e Deus, a minha ponte é Deus. Ai, irmãos, ele pede, o que você precisa? Ele pede o que precisava. Impõe as mãos, olha, irmãos, o crer. Impõe as mãos, para que ela seja curada e viva. Eu quero que a minha filha viva. O que você precisa? Viver. Mas será que você está vivendo? Dia após dia, semana após semana, meses após meses, ano após ano, e você continua o mesmo, a mesma pessoa. Você não quer mudança, não? Você acha que a sua vida, a vida que você está vivendo, é uma vida que condiz com a palavra? Os seus pecados, aquilo que você faz, aquilo que você fala, aquilo que você escancara para as pessoas, é isso que Deus quer? Agrada ao Senhor? Ele se abre, irmãos, ele se derrama. A segunda coisa para Deus fazer ou mudar a nossa vida de uma forma plena e poderosa é ter a certeza de quem caminha com a gente. Irmãos, eu fico imaginando agora essa multidão que comprimia Jesus, os discípulos. Essa mesma multidão agora ouve em alto som, dizendo assim que o seguinte: Jairo, eu vou com você. Meus irmãos, fico imaginando assim, Jairo, no meio daquela multidão, e quando o Senhor vai dizer: Jairo, eu vou com você, irmãos, imagina assim. Irmãos, presta atenção, Jesus é a melhor companhia que você precisa ter. Se você quer que Jesus seja a solução para a sua vida, seja qual área da sua vida que você está enfrentando dificuldade, Jesus é a melhor companhia. Você tem companheiros que andam lado a lado com você? Não é bom, irmãos, andar com a companhia? Agora pensa você andar com Jesus lado a lado, na sua vida conjugal, na sua vida pessoal, na sua vida familiar. Observa o texto, irmãos. O versículo 24, o que diz lá o texto, irmãos? E Jesus foi. Diga aí no seu coração: a partir dessa noite eu vou pedir a Jesus que Ele seja a minha companhia. Fala no teu coração isso, em nome de Jesus. Eu quero que Ele seja a minha companhia. Irmãos, imagino a paz de alguém que de verdade vive Jesus presente. Deixe-vos a paz, não alvorador como o mundo. No mundo tereis aflições. Isso é companhia, irmãos. Hoje eu fui com a nossa irmã Neuza, irmão Sebastião, a gente olhava a ansiedade dos dois. Eu também, né, irmãos? Irmão Sebastião, nem imagino, né? Roxinho do irmão Sebastião, Tainara, Rafael, está atrasando. São 3 horas, não, são 3h30, irmãos. O roxinho deles, né? E quando eles voltam, irmãos, ó. Essa é a ideia, irmãos, de que Jesus está conosco mesmo nos momentos conturbados. Nos momentos mais difíceis, Ele também é a nossa companhia. Nas circunstâncias, nas intempéries da vida, Ele também é a sua companhia. E eu falei com eles, eu repito, irmãos, o que seria de nós se não tivesse Jesus como nossa companhia, irmãos? O que seria de você, o que seria de mim se eu não tivesse Jesus na minha companhia? Jesus na minha casa, Jesus andando comigo, dirigindo comigo, Ele não é meu carona, é meu piloto. Ah, como é bom, irmãos, ter Jesus como companhia, como um amigo presente. Estou contigo aqui, estou contigo, né? Hoje estava cansado, falei: pastor, vamos ou não vamos como eu quero o senhor? Vamos embora, vamos embora. Se eu posso somar, irmão, nunca dividir. E é tão bom, irmãos, quando a gente tem companhia. Rafael foi comigo, né? Minha companhia. Que bom a gente ter uma companhia, até para ficar do nosso lado. Que bom nunca andar sozinho. Mas a melhor companhia da sua vida é Jesus. Então não esqueça disso. E aí, irmãos, a gente vê que
nem sempre, nem sempre Deus trabalha da forma que nós muitas vezes desejamos. Deus foi com ele, Deus ouviu a oração de Jairo, Deus ouviu o clamor de Jairo, Deus sabia do coração do Jairo, mas tem hora que Deus falou, vou dar um time aqui para ver o tamanho da fé de Jairo. Nesse exato momento, parece que a multidão vai acompanhando e comprimindo, sabe, os discípulos, e nesse exato momento tem alguém que precisava mais do que Jairo. Irmãos, o crono de Deus, o tempo de Deus não é o nosso, é o de Deus. E às vezes a gente fica tão ansioso, por que Deus não faz a obra logo de uma vez? Por que Deus tem que ir na casa de Jairo? Por que Deus ali mesmo não curava, como ele criou, como ele curou o centurião, aquele centurião filho? Vai, o seu criado já está curado. Por que Deus não faz isso também com a mulher, irmãos? Por que Deus não faz melhor com Jairo, com a filha de Jairo, já que não precisava Jesus ir na casa de Jairo? Jesus cura de perto e Jesus cura de longe, irmão. Não precisava. Mas muitas vezes Jesus quer testar a nossa fé. E Deus testou a fé de Jairo. E Deus quer testar a sua fé nesta noite em nome de Jesus. Tem coisas que Deus não te deu ainda. Ele está trabalhando. Ele está provando você. Deus tem propósito em tudo que acontece na sua vida. Saiba disso, queridos. E nesse exato momento, essa mulher aparece na vida de Jairo. A minha pergunta é, o texto diz alguma coisa? Não, irmãos. Jairo fica chateado, aborrecido, porque a multidão para agora, não o acompanha mais até a casa de Jairo. Agora o Senhor vai dar atenção a uma mulher desconhecida, que não podia se expor, porque a enfermidade dela não era para fazer uma exposição como ela fez, mas ela acredita que tão somente tocasse na hora de Jesus, o milagre ia acontecer. Irmãos, que coisa tremenda e abençoadora para nós nessa noite. Que coisa boa a gente entender isso. Essa mulher vem. O versículo 26 diz que ela vem, e ela havia sofrido pelos médicos, a gente vai ver aqui, não tinha mais dinheiro. Eu não sei como ela chegou, mas ela veio de outra cidade, irmãos. Ela foi, alguém falou de Jesus. Eu gosto dessa ideia, alguém falou de Jesus para essa mulher, irmãos. Eu gosto dessa palavra, fale e não te cales. No ônibus, no seu trabalho, fale de Jesus. Um pouquinho só, testemunha só. Um pouquinho só. Se você vai no hospital, vai no centro, não importa. Eu fui lá, olha, ele é o bom pastor da tua vida. Eu fui lá, olha, ele é isso para você. Eu fui nos leitos, não toquei em ninguém, mas qual o teu nome? O Senhor é isso para você. O Senhor é isso para você. O Senhor é isso para você. Irmãos, eu não sei, mas Deus está fazendo a obra lá naquele CTI. Ele está usando pessoas como eu e você. Eu fui lá, eu vou lá. E cada ali, o Senhor é contigo. O Senhor, eu não falei, o meu nome é Gideão Formiga. Não falei que era pastor. O Senhor é contigo, irmãos. A gente tem que entender isso. Aonde quer que você está, fale de Jesus. Essa mulher ouviu falar de Jesus e foi atrás de Jesus. A solução. E eu quero entrar, irmãos, finalmente do texto, porque a gente precisa de tempo, mas que é algo tremendamente maravilhoso. Ela ouviu falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fala de Jesus, igreja. Testemunho de Jesus, igreja. Uma só palavra que você mandar. Eu estou sem fé, não estou muito na igreja, não estou muito. Fale de Jesus. Deus usa quem Ele quer, irmãos. Filipenses capítulo 1. Não importa, fala de Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus é que ministra. Não é você, é o Espírito Santo de Deus que convence as pessoas. Não é você. Fale, uma só palavra muda a vida das pessoas. Uma só frase que você mandar. As pessoas mudam, porque se você falou no poder do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus vai usar para transformar a vida daquela pessoa. A Bíblia diz que nesse exato momento, ela toca no manto de Jesus, porque ela pensava, isso é fé, irmãos. Se eu tão somente tocar nas horas de Jesus, eu só queria isso, tocar. Aí a gente tem aquela canção, basta que me toques.
E ela toca no manto de Jesus. E diz a palavra do Senhor assim, queridos, versículo 29, a sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu o corpo, isso é maravilhoso, que já estava curada no seu mal. A minha palavra nesta noite para você que está aqui, qual é a cura que você precisa? De todo o meu coração, com toda a sua alma aí, fale aí no íntimo do seu coração qual é a cura, qual é o milagre que você precisa que Deus faça na sua vida. Fala com Deus agora, sim, Senhor, eu preciso desse milagre. Eu sei que o Senhor pode. Fala com Deus aí agora, no íntimo do seu coração. Fecha seus olhinhos agora e fala: Senhor, eu quero esse milagre para a minha vida. Você fez essa oração? Porque foi essa oração que essa mulher fez. Se eu tocar apenas na veste de Jesus, eu serei curado. Logo em seguida, irmãos, Jesus disse, e ele percebeu, ele diz: alguém me tocou. Alguém tocou nas minhas roupas. A nossa incredulidade muitas vezes é a incredulidade também desses discípulos aqui que estavam com Jesus. Às vezes a gente não acredita no sobrenatural do milagre. A gente gosta de contar muitos milagres, mas a gente precisa aprender a viver milagres, irmãos. É muito fácil contar milagre dos outros. A gente precisa aprender a viver os milagres de Deus diariamente na sua vida. Faça isso em nome de Jesus. E aí no versículo 31 diz assim: e os seus discípulos disseram: vê, a multidão te pressiona e perguntas quem me tocou. Mas Jesus olhava ao redor, ele olhava no meio da multidão, e ele sabia que alguém tinha tocado com fé. Então aquela mulher abriu o coração no 33. Ela trêmula, ciente de que havia acontecido, ela prostou-se aos pés de Jesus e declara tudo que ela passou. Agora, irmãos, o texto não diz aqui, mas observa o texto. Ela contou toda. Olha o texto, ela contou tudo para Jesus. No seu tempo que o Senhor ficou parado ali, mas ela contou tudo. Conta tudo para Jesus, o que você sente, o que você necessita nesta noite. Não há tempo para você dar o seu testemunho aqui, mas vai para casa, conta tudo para Jesus, o que Ele fez, está fazendo na sua vida, ou o que Ele precisa fazer, conta tudo para Jesus. Ela contou toda a verdade, irmãos, toda a verdade. E Jesus disse: não mais mulher, irmãos. O Senhor diz no versículo 34: filha. Ai, irmãos, como esse mundo precisa de paternidade. Como nós precisamos gerar filhos adotivos, irmãos, que venham do coração de Deus. Que nesta noite você saia daqui consciente que agora você não é mais qualquer um. Você é filho, você é filha, você é filha amada de Deus, filho amado de Deus. Essa mulher saiu com essa certeza no coração, de ser chamada filha de Deus. Filha, a tua fé te salvou. E outro acontecimento maravilhoso, irmãos. Ela não somente foi curada, não somente foi chamada de filha, mas o Senhor vai dizer assim: vai para casa, mas vai em pé, vai em paz. Irmãos, como nós saímos do hospital hoje, né, irmão Sebastião? Em paz. Vai em paz. Filha, vai na tua fé. Vai em paz, porque você está livre, você está curada desse mal, irmãos. Ela se rendeu, ela se humilhou, ela creu. E você precisa se render aos pés do Senhor nesta noite, se humilhar e dizer: Senhor, eu sou dependente de Ti todos os dias da minha vida. E o 35, a gente concluindo, o texto diz o seguinte: enquanto ele ainda falava, então ele falava com quem, irmãos? Com essa mulher. Olha, observa o texto, irmãos. Enquanto ele estava ali, veio, irmãos, os da sua casa, os incrédulos da sua casa, e falaram assim: enquanto ele ainda falava, chegaram as pessoas de casa, da casa, chegando de casa da sinagoga, e que disseram para ele: a tua filha já morreu, porque você fica incomodando o mestre. Ah,
penso nessa frase, o que veio ao meu coração? É que muitas vezes, meus irmãos, a gente não faz o que tem que fazer. A gente não tem que ficar ouvindo as vozes de fora, não. Ouça a voz do Espírito. Ouça a voz de Deus. Capítulo 2 de Apocalipse vai dizer às igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que, irmãos? O que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você aqui nesta noite, abra o seu coração. Não ouça as vozes, porque, irmãos, o que tem de vozes ao nosso redor, te botando para baixo, que você não vai conseguir, que está tudo perdido, que você é um derrotado, que você não tem mais jeito. Olha, declara nesta noite que você vai ouvir somente a voz do Espírito de Deus. Eu convido você a ouvir a voz de Deus nesta noite. Eu convido você a ouvir a voz do Espírito. Ela é doce, irmãos. A voz do Espírito é suave. Ah, irmãos, como nós precisamos ouvir a voz de Deus. E aí, irmãos, a resposta não vem da casa de Jairo, a resposta vem de Jesus. Olha, que a sua resposta seja da parte de Jesus nesta noite. Olha o texto. Percebendo isso, Jesus não só percebe, não, ele vê o íntimo do coração de cada um de vocês aqui. Ele sabe das suas necessidades, das suas lutas. Jesus então disse aos chefes da sinagoga: não temas, crê somente. Ou seja, não desista, persista, vai adiante. Vamos continuar andando comigo, Jairo, eu sou a sua companhia. Vamos até o fim. Persistência, irmãos. Não desista nunca de Deus. Persistência. Valorize a sua fé. Não dê ouvidos à voz do inimigo. Ouça a voz de Deus, irmãos. E o texto é tão claro, tão evidente, tão lindo e maravilhoso. Então, quem acompanha, irmãos, Pedro, Tiago e João, ele chega lá, irmãos, porque é alvoroço. A sua vida, às vezes, não é um alvoroço, irmãos. Às vezes a nossa vida é um alvoroço, irmãos. Parece que a nossa vida é revirada de tal forma como aquele trator que está arando a terra. Revirada. Eu gosto dessa ideia que o Senhor nos convida para ser o quê, irmãos? Eu sou lavoura de Deus. Está lá no capítulo 9 de 1 Coríntios. O que é lavoura de Deus, irmãos? Ela tem que ser o quê? Machucada. Tem que ser arada. Aquilo que estava em cima vai ser revirado para baixo. E depois passa outra para ficar a lavoura pronta para colocar a semente. Depois de vir o quê, irmãos? A colheita. Irmãos, Deus nos convida nesta noite a olhar de uma forma tão límpida e clara para o autor e consumador da minha e da sua fé. Não olhar as circunstâncias, não olhar as dificuldades, porque se essa mulher, irmãos, olhasse somente para ela mesma, para o lado humano dela, não teria sido curada desse mal de 12 anos que acompanhava a sua vida. Se Jairo tivesse tão somente ouvido a voz da sua casa, sua filha não seria curada. Não importa as circunstâncias, o que nos importa nesta noite, irmãos, é saber quem é que vai conosco, em quem você está crendo, que paz você necessita, que alegria que você precisa nesta noite. Qual é a sua necessidade? Por que choras? Por que tanto alvoroço na sua casa? Por que tanto alvoroço na sua vida? Olha para Jesus. Ele é a única solução para a mudança radical e transformadora da sua vida. O nome dele é Jesus de Nazaré. Então não olhe as circunstâncias. Ora para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Qual é a paz que você está sentindo nesta noite? A paz dessa mulher? Qual é a paz que excede todo entendimento? É a paz de Jesus? Porque Filipenses diz: olha, não anda ansioso com coisa alguma, antes a sua oração seja conhecida diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. O que você precisa nesta noite?
Feche seus olhos. Deus, eu sei o que eu preciso. Diariamente eu sei o que eu sou necessitado. Eu sou um dependente do Senhor na minha vida. Sem o Senhor eu nada sou, Senhor. Mas se há pessoas aqui também nesta noite, precisando dessa companhia, que é a minha companhia, a tua presença na minha vida, na vida das pessoas, Senhor, que seja nesta noite, Senhor. Que eles não venham olhar as circunstâncias do dia de amanhã, que eles possam olhar para a noite de hoje, o dia de hoje, o que Deus está fazendo agora, Senhor. Fala ao coração da igreja, fala ao coração do necessitado, há cura, há milagres, Senhor, e o Senhor está lançando isso para cada um daqueles que nos ouvem nesta noite, em nome de Jesus.